de obra desnecessária. Então, nesses casos, a gente abre uma sindicância. O segundo caminho, que é o mais comum, é a gente abre o IPS, que é uma investigação preliminar sumária. Esse é um processo mais rápido e um processo que a gente toca lá na divisão, que a gente mesmo investiga o que ocorreu ali naquele caso. E no IPS, a gente, em casos de pouca gravidade, que dariam mais ou menos, no máximo, a punição seria de suspensão até 30 dias, a gente consegue fazer o TAC com o servidor. O TAC é o termo de ajustamento de conduta, que é um contrato que o servidor assina com a gente, se comprometendo a não fazer aquilo de novo, sob pena de ser punido mesmo. Então, porque também a atividade correcional não é só punir, mas também educar, principalmente educar. E no IPS também, a gente busca materialidade para poder adotar o terceiro caminho, que é a abertura do PAD, que é o processo administrativo disciplinar que vocês devem conhecer. Que o processo administrativo disciplinar, ele precisa estar muito mais robusto para poder ser aberto. Então, geralmente, a gente abre o IPS para poder conseguir essa robustez. Porque muitas das denúncias, principalmente de assédio, e que são a grande maioria, assim, 80% hoje das denúncias que a gente recebe é de assédio moral, sexual e racismo. Então, são muitas denúncias. São denúncias anônimas, então não tem a vítima. Então, geralmente, a gente abre o IPS para poder conversar com a vítima. O que a gente faz de maneira para proteger o denunciante e a vítima? Quando a gente abre o IPS, o denunciado ele pode ter acesso. Então, a gente não coloca o nome da vítima ou do denunciado em nenhum campo. A gente primeiro chama eles, chama a vítima, o denunciante, a gente explica. O denunciante, geralmente, a gente tenta obter mais meios de prova com eles, para a gente que não envolva o nome dele. Na vítima, geralmente a gente explica todo o caminho que vai ser seguido, todos os desdobramentos, tudo que pode acontecer no PAD, todas as medidas que a gente tem para evitar retaliação, para aquela vítima se sentir mais confiante para poder denunciar. Ou para ver se tem algum outro elemento de meio de prova que não seja a fala dela. Assim ela consegue não ser colocada no processo. E a gente sempre respeita a decisão da vítima. No momento que ela diz, olha, eu não quero denunciar, não quero aparecer, o registro dela é apagado e isso nunca vai para o processo principal. Então, a gente vai obedecer isso, a gente não vai expor ela de nenhuma forma. Então, o IPS é importante por isso, a gente vai conseguir mais materialidade para a gente poder seguir um PAD com muito mais clareza e muito mais efetivo. Hoje a gente tem IPS mais ou menos 500 e 39 PADs. E 39 PADs, desses 39, 21 são de assédio moral, sexual e racismo. Então, são a grande maioria realmente do que acontece na UFRJ. E a gente também tem, sempre quando a gente ouve as pessoas, e principalmente vítimas denunciantes, a gente sempre fala que, olha, a gente tem uma política forte, e também há política da ouvidoria para evitar retaliações. Ou seja, se em algum momento você denunciou e você está se sentindo perseguido ou prejudicado, porque e você acha que isso é por causa da denúncia, vem falar com a gente que isso não só piora a punição daquela pessoa, mas também isso pode fazer com que o processo seja mudado para cima, que é o CGU, e no qual a punição vai ser muito mais severa. Então a gente tem esse cuidado lá. Outro dia, o caso do Cefet foi meio que um marco para a gente. Semana passada veio uma vítima que já tinha aceitado o processo, tá o nome dele em tudo, tem boletim de ocorrência. Ele desistiu, quis conversar com a gente, porque quis desistir de fazer a oitiva junto com a agressor, por causa de agressão física. Porque o que aconteceu no Cefet deixou ele chocado e com medo. E a gente entendeu, porque a gente também está com medo. A gente está morrendo de medo. Nosso setor, a gente basicamente são
4 homens e 2 mulheres. Então, teve um dia, semana retrasada, que só sobrou eu e a outra mulher que fazer uma oitiva de um cara que o histórico é de agressão. A gente foi fazer oitiva com a porta aberta, morrendo de medo que alguma coisa acontecesse. Então, a gente entende o que ele estava falando. E a gente falou, olha, vamos desmarcar sua oitiva, vamos começar com comissão, vamos jogar para janeiro para você pensar, o que você reflete, se você quer ou não, mas o processo tem materialidade para seguir sem você não precisa depor. Então, ele está agora, a gente vai marcar isso mais para frente, ele vai tirar esse tempo para pensar. Mas se ele não quiser, a gente completamente entende, porque a gente também não quer revitimizar a vítima. A gente sabe que toda vez que você fala, que você conta, como todo mundo já falou aqui, é você reviver aquilo. Então, eu queria terminar falando que o nosso setor é super aberto. A gente está lá todo santo dia, a gente atende nossos telefones, a gente responde e-mail. Então, que vocês quiserem, vocês podem ligar para a gente, podem aparecer lá na reitoria, e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está lá para poder atender vocês. Obrigada. Boa tarde a todos presentes. Primeiro, oi? Meu nome é Rafaela, eu faço engenharia civil lá no CT, que é o campus do Fundão, que é a questão de tecnologia, e eu construo o coletivo Consciência Feminina, que é o coletivo de mulheres de ciência e tecnologia, que inclui não só os cursos de engenharia, mas também os cursos de matemática, física, química. E eu também construo a parte de mulheres de DCE. Então, assim, é uma noção geral muito importante principalmente da necessidade que nós temos de nos organizar como mulheres. Porque, inclusive, falando um pouco sobre como o coletivo foi refundado. Porque o nosso coletivo, na real, ele foi fundado em 2015. Então, ele é um coletivo de muita história, de que construiu muita luta ao mesmo tempo. Só que, devido à pandemia, ele acabou se enfraquecendo, nós se transformaram. Mas, em 2024, nós vimos a necessidade de refundar. Eu entrei na universidade em 2023 e, assim que eu entrei, eu senti, assim, absurda a falta que tinha de ter um coletivo de mulheres. Porque, quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu pensei, porque eu entrei num curso que é extremamente elitista, é extremamente masculino, a quantidade de mulheres ainda é extremamente reduzida, mesmo que nós tenhamos 10 avanços da parte dos anos. Ainda temos cursos que entram 40 pessoas e são 7 mulheres. E dessas 7 mulheres, engenharia elétrica, no semestre passado, trouxe uma mulher negra. Então, essa é uma perspectiva muito difícil. E eu acho que todas as pessoas, inclusive eu queria saudar mesmo, principalmente saudar esse espaço, que é um espaço muito importante, principalmente para nós coletivos discentes. Porque nós precisamos muito de ter essa participação, de deliberar não só as coisas que, como nós sentimos, mas que isso tenha um retorno real na nossa vida cotidiana e institucional. Que eu não pense apenas, quando me vem um caso de assédio, que é extremamente recorrente, principalmente dentro do CT, o que eu faço com esse caso, para onde que ele vai, como que eu vou continuar a conviver com o agressor, eu não vou, porque muitas das vezes nós tratamos o assédio como se fosse apenas um dado. Mas ele não é apenas um dado para quem existe nele. Ele é uma vivência de pagar a sua vida, de todas as formas de viver. Porque se você sofre um assédio numa universidade, aquilo gera uma perspectiva muito difícil de você conseguir chegar, porque nós sabemos que somente para as mulheres negras, agora trazendo esse recorte, é extremamente mais difícil você acessar a universidade. Porque nós sabemos que hoje, a maioria das mulheres desempregadas são as mulheres negras. A maioria das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres negras. Então, se eu tenho a minha mãe que recebe menos de um salário mínimo, que não consegue, eu não consigo nem ter a perspectiva de concluir o meu ensino médio, como que eu vou ter a perspectiva de entrar na universidade? E principalmente, quando eu atendo na universidade, eu vou ter a perspectiva de permanecer aqui dentro, não tendo os recursos possíveis para isso. Que hoje na universidade nós temos poucos mecanismos de permanência estudantil. E quando falamos sobre as mulheres negras, quando falamos sobre as pessoas negras em geral, nós falamos sobre permanência estudantil.
porque a carência que nós mais temos é de permanecer, principalmente financeiramente. E quando nós olhamos, voltando para o caso de como iniciamos a refundação do coletivo, foi através disso. Foi através da perspectiva que faltava uma iniciação feminina, que faltava. Porque nós enxergávamos o cotidiano como se não houvesse o assédio. Porque se você não fala sobre ele, se você não fala sobre racismo, se você não fala sobre assédio, é como se ele fosse invisível. Porque nossas dores das mulheres são invisíveis. Principalmente a dor das mulheres negras é ainda mais invisibilizada, porque nós temos nossos corpos desumanizados o tempo inteiro. E quando falamos sobre assédio e abuso sexual, que é ainda mais importante, eu acho que não podemos tratar como se na universidade, ou como se fosse apenas um assédio de algum aluno vir e falar para mim que eu não devo estar naquele espaço. Mas acontece abuso sexual. E nós temos que ter pensado nele na gravidade que ele tem. Nós não podemos pensar nele como um dado, mas inclusive eu construo o movimento de mulheres algobenárias. Uma das camisas que eu tenho é da representação de Marina Bezerra, que foi uma estudante que foi morta dentro da universidade. Ela foi assassinada por um outro estudante. E ela foi abusada e morta. Então, nós temos nossos corpos violados o tempo todo. E nós precisamos olhar para a gravidade que é dada. E como nossas vidas estão em perigo o tempo todo. Você vai para a universidade com um sentimento que você não vai voltar para casa. Sendo que esse é um sentimento que nunca deveria existir em local nenhum, mas principalmente na universidade, que você está para se formar. Você está para a perspectiva de uma vida melhor. E principalmente nas universidades negras, como eu falei, nós somos a maioria em desemprego no Brasil. Nós somos a maioria no recorte social de pobreza, de vulnerabilidade, que não consegue terminar o ensino médio, que não consegue adentrar a universidade, principalmente entrando na universidade, a maioria que evade.